A vida de Eduardo Montalegre era uma sucessão de dias planejados meticulosamente. Desde as reuniões na sala de conselho da sua empresa até os jantares de negócios, cada momento era controlado com precisão. Ele era conhecido como um empresário impecável, um homem que construíra seu império com frieza e determinação. Mas, em meio ao brilho de sua carreira, algo crucial havia ficado para trás dele mesmo. A personalidade que uma vez sonhou em mudar o mundo agora se encontrava escondida atrás de ternos impecáveis e uma fachada de indiferença. Naquele dia em particular, Eduardo estava em seu escritório, uma sala ampla com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Ele analisava os relatórios financeiros do trimestre quando sua assistente, Sofia Alvarez, entrou na sala com uma expressão de hesitação. "Senhor Montalegre, há um advogado aqui para vê-lo. Ele disse que é uma questão pessoal e urgente." A voz de Sofia era sempre calma, mas havia um tom de preocupação que Eduardo não pôde ignorar. "Pessoal? Deve ser algum erro. Eu não tenho pendências desse tipo." Ele respondeu sem desviar os olhos do relatório. "Ele insiste que é importante." Sofia o encarou, claramente desconfortável. Relutante, Eduardo fechou o laptop e fez um gesto para que o advogado entrasse. O homem, um sujeito baixo e robusto, com uma pasta de couro desgastada nas mãos, parecia deslocado naquele ambiente de luxo. Ele se apresentou como Marcos Pires, advogado de direito de família. "Senhor Montalegre, agradeço por me receber. Venho em nome de uma antiga conhecida sua, Marina Fontes." A menção ao nome fez Eduardo franzir a testa. Marina havia sido uma pessoa importante em sua vida, mas eles não tinham contato havia anos. "Marina? O que ela tem a ver comigo agora?" Sua voz era controlada, mas havia uma ponta de inquietação. Marcos abriu a pasta e tirou um envelope lacrado. "Marina faleceu há alguns meses, vítima de uma doença repentina. Antes de partir, ela deixou esta carta e algumas instruções." O advogado hesitou antes de continuar. "Senhor Montalegre, Marina deixou um filho e seu filho." O mundo de Eduardo parou. As palavras do advogado ecoaram em sua mente enquanto ele pegava o envelope com mãos trêmulas. A ideia de ser pai era tão absurda quanto a possibilidade de sua vida organizada ser interrompida por algo tão caótico quanto um bebê. Ele abriu a carta e leu as palavras de Marina. Era uma despedida comovente, escrita em um tom que misturava arrependimento e esperança. Marina explicou que soubera da gravidez após o término do relacionamento com Eduardo, mas decidiu criar a criança sozinha para não atrapalhar a vida dele. No entanto, com a proximidade de sua morte, ela não tinha outra escolha a não ser confiar no único homem que ela acreditava ser capaz de cuidar de Theo, o bebê de apenas 8 meses. Eduardo deixou a carta cair sobre a mesa e levou as mãos à cabeça. Um turbilhão de pensamentos o consumiu. Ele nunca quis ser pai. Não porque detestasse crianças, mas porque sua vida não parecia ter espaço para algo tão imprevisível. "Onde está o bebê?" ele perguntou com hesitação. Marcos gesticulou em direção à porta, e Sofia entrou com um carrinho de bebê. Dentro dele, Theo dormia pacificamente, completamente alheio ao impacto que sua presença causava. Eduardo levantou-se, caminhando com passos lentos em direção ao carrinho. Ele olhou para o pequeno rosto adormecido e sentiu um misto de emoções que ele não conseguia identificar. Havia medo, confusão, talvez até um traço de ternura. "E o que espera que eu faça?" ele perguntou, sua voz carregada de incredulidade. "Marina queria que você assumisse a guarda de Theo. Ela acreditava que, apesar de tudo, você seria a melhor escolha para o futuro dele." O advogado respondeu com firmeza. Eduardo balançou a cabeça, tentando processar tudo. Ele se virou para Sofia, que o observava com uma expressão de empatia. "Eu não sei cuidar de uma criança. Isso, e não é o que eu faço." Ele admitiu, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Sofia, com sua calma habitual, deu um passo à frente. "Ninguém nasce sabendo, Sr. Montalegre. Mas Theo não precisa de perfeição agora. Ele precisa de alguém que esteja disposto a tentar."
Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso que Eduardo não pôde ignorar. Nos minutos seguintes, Eduardo fez perguntas práticas sobre a saúde de Theo, seus horários e o que seria necessário para cuidar dele. O advogado explicou que havia uma equipe temporária contratada por Marina para ajudar nos primeiros dias, mas que a decisão final cabia a Eduardo. Quando Marcos se foi, deixando Theo aos cuidados de Eduardo, o empresário sentiu o peso esmagador da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele observou o bebê mais uma vez, agora acordado e olhando para ele com curiosidade. Aqueles olhos inocentes pareciam perfurar a armadura que Eduardo construíra ao longo dos anos. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para Theo. O bebê dormia no quarto ao lado, mas sua presença parecia preencher todo o espaço. Eduardo pegou a carta de Marina novamente e releu suas palavras, tentando encontrar um sentido em tudo aquilo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas ainda não estava pronto para aceitar o que isso significava. No entanto, ao ouvir o choro de Theo pela primeira vez, ele se levantou, hesitante, e foi até o quarto. Pegando o bebê no colo, sentiu algo que ele não conseguia descrever, mas que, de alguma forma, começou a mudar algo dentro dele. Eduardo segura Theo em seus braços, olhando para o pequeno rosto com um misto de medo e determinação. Ele sussurra para si mesmo: eu nunca quis ser pai, e mais talvez isso não seja sobre o que eu quero. Os dias que se seguiram à chegada de Theo na vida de Eduardo Montalegre foram caóticos, para dizer o mínimo. O empresário, que sempre controlara cada aspecto de sua rotina, agora se via completamente fora de sua zona de conforto. O choro de Theo ecoava pela ampla cobertura, interrompendo reuniões e atrapalhando suas noites de sono. Eduardo sentia como se estivesse tentando administrar duas vidas ao mesmo tempo, a de um magnata dos negócios e a de um pai inesperado. Na manhã seguinte ao primeiro dia com Theo, Eduardo acordou com os olhos pesados, sem saber ao certo quando adormecera. A babá contratada temporariamente pela família de Marina havia começado a cuidar do bebê durante a madrugada, mas as poucas horas de sono de Eduardo foram entrecortadas pelo som do choro e pelo pensamento incessante sobre como sua vida mudará da noite para o dia. Sentado à mesa de café da manhã, Eduardo olhava para o tablet, tentando revisar os relatórios financeiros enviados por sua equipe, enquanto Theo brincava no carrinho ao lado. O bebê soltava risos e balbuciava sons que Eduardo não compreendia, mas que de alguma forma conseguiam distrair sua concentração. Sofia Alvarez, sua assistente, entrou no ambiente com a mesma calma de sempre, carregando uma pilha de documentos. No entanto, desta vez, sua expressão parecia mais cuidadosa, como se não quisesse sobrecarregar Eduardo. Senhor Montalegre, preparei a agenda do dia. Tenho uma reunião com o conselho às 10 horas e, mais tarde, um evento beneficente. Ela olhou para Theo, que agora tentava alcançar um brinquedo que estava fora de seu alcance. E, claro, ao pequeno Theo. Eduardo suspirou, fechando o tablet com força. Não faço ideia de como equilibrar isso. Cada vez que tento me concentrar, ele faz alguma coisa, e ele gesticulou para o bebê, que agora ria do movimento abrupto de Eduardo. Eu não sei como lidar com isso, Sofia. Sofia sorriu, um sorriso que misturava compreensão e um toque de diversão. Acho que isso significa que ele gosta de você. Ela se aproximou do carrinho e pegou Theo no colo, balançando-o suavemente. E, talvez, isso seja um bom começo. Eduardo a observou interagir com o bebê e sentiu uma pontada de inveja. Sofia parecia tão à vontade, tão natural, enquanto ele se sentia como um intruso em sua própria casa. Como você faz isso parecer tão fácil? Ele perguntou, a frustração transparecendo em sua voz. Não é fácil, Sr. Montalegre. Mas crianças precisam de atenção, paciência e amor. Elas sentem quando estamos presentes de verdade. Sofia respondeu enquanto colocava Theo de volta no carrinho. Essas palavras ficaram na mente de Eduardo durante o restante do dia. Ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio, mas não fazia ideia de como começar. A reunião com o conselho foi um desastre. Enquanto tentava apresentar uma nova estratégia de expansão, o choro de Theo, vindo do outro lado da sala, interrompeu sua linha de pensamento várias vezes.
Eduardo tentou ignorar, mas era impossível. Finalmente, ele pediu uma pausa e foi até o quarto onde a babá estava cuidando do bebê. Theo estava chorando incontrolavelmente, seu rostinho vermelho de tanto esforço. Eduardo, relutante, pediu à babá que o entregasse. Não sei se vou conseguir acalmá-lo, mas... E Eduardo balançou a cabeça, ainda incerto. Ele segurou Theo, e o bebê gradualmente começou a se acalmar, seus pequenos soluços diminuindo enquanto Eduardo o balançava desajeitadamente. Foi nesse momento que algo dentro de Eduardo começou a mudar. Havia uma conexão ali, algo que ele não conseguia explicar, mas que era inegavelmente real. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sofia entrou no escritório de Eduardo e o encontrou segurando Theo em um braço enquanto tentava revisar os documentos com a outra mão. Era uma cena quase cômica, mas também incrivelmente humana. Sofia não pôde deixar de sorrir. Parece que está se adaptando. Ela comentou, colocando uma xícara de café na mesa. Se adaptando? Eduardo riu amargamente. Estou tentando sobreviver. Não faço ideia do que estou fazendo, Sofia. Ela sentou-se na cadeira à frente dele, cruzando as mãos sobre o colo. Ninguém sabe no começo, Sr. Montalegre. Mas o importante é que você está tentando. Isso já diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. Eduardo ficou em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém capaz de criar laços profundos. Sua vida sempre fora movida por objetivos, metas e conquistas. Mas agora, segurando Theo, ele sentia que havia algo mais, algo que ele nunca considerara antes. Naquela noite, enquanto colocava Theo para dormir, Eduardo percebeu que o bebê tinha os olhos da mãe. Eram grandes e expressivos, cheios de uma curiosidade que parecia transbordar. Ele pensou em Marina e no sacrifício que ela fez ao criar Theo sozinha. Uma onda de culpa e responsabilidade o invadiu. Ao sair do quarto, Eduardo encontrou Sofia esperando por ele no corredor. Eu não sei se consigo fazer isso. Ele confessou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Não precisa fazer tudo sozinho. Eu estou aqui para ajudar, e tenho certeza de que outras pessoas também estarão. Mas, acima de tudo, Theo precisa de você. Não como o empresário Eduardo Montalegre, mas como o homem que ele pode chamar de pai. Sofia respondeu, sua voz suave e encorajadora. Eduardo assentiu, ainda incerto, mas determinado a tentar. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que, de alguma forma, Theo já começava a preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Eduardo olha para Theo dormindo, sentindo um misto de medo e esperança. Ele sussurra para si mesmo, talvez eu esteja destinado a ser mais do que pensei, e mais será que consigo? Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas da ampla cobertura de Eduardo Montalegre, anunciando o início de mais um dia que prometia ser caótico. Theo acordou cedo, como de costume, balbuciando sons ininteligíveis que ecoavam pelos corredores silenciosos. Eduardo, ainda acostumando-se com a presença constante do bebê, levantou-se com um suspiro, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele entrou no quarto de Theo, encontrando-o de pé no berço, segurando as grades com suas pequenas mãos e balançando-se levemente. Ao ver o pai, o rosto de Theo se iluminou com um sorriso desdentado que, para a surpresa de Eduardo, aqueceu algo dentro dele. Bom dia, Theo, murmurou, aproximando-se com hesitação. Ele ainda não estava acostumado com essas interações matinais. Vamos ver o que podemos fazer sobre esse café da manhã. Eduardo pegou o bebê no colo, sentindo a leveza do pequeno corpo e o calor que emanava dele. Theo agarrou a gravata de Eduardo, puxando-a com força surpreendente. Ei, cuidado com isso, disse ele, mas sem raiva. Havia um tom de diversão em sua voz que ele não reconhecia. Ao descer para a cozinha, encontrou Sofia já lá, organizando alguns papéis na mesa enquanto tomava uma xícara de chá. Ela ergueu os olhos ao ouvir os passos e sorriu ao ver Eduardo carregando Theo. Parece que alguém está se adaptando à nova rotina, comentou ela, com um brilho nos olhos. Se você chama acordar às 6 da manhã de adaptação, e Eduardo respondeu, mas havia um humor leve em sua voz. Sofia aproximou-se e estendeu os braços.
Posso? Perguntou, referindo-se a Theo. Eduardo entregou o bebê a ela, observando enquanto Sofia interagia com ele de maneira tão natural. Theo ria, encantado com as caretas e sons que ela fazia. Você tem jeito com crianças, observou Eduardo, um pouco admirado. Tenho alguns sobrinhos. Acaba sendo uma segunda natureza, se explicou ela, sem tirar os olhos de Theo. Eduardo pegou uma xícara de café e se sentou à mesa, observando-os. Havia algo reconfortante naquela cena, algo que ele não sentia há muito tempo. Uma sensação de normalidade, de família, mesmo que improvisada. Pensei em reorganizar sua agenda hoje para que você tenha algum tempo livre à tarde, disse Sofia, voltando ao tom profissional, mas ainda com Theo nos braços. Tempo livre? Eduardo franziu a testa. Não tenho tempo livre, Sofia. Você sabe disso. Acho que seria bom para você e para Theo. Talvez possam dar um passeio, ir ao parque. Ela sugeriu, com um sorriso encorajador. Eduardo hesitou. A ideia de passar tempo com Theo fora do ambiente controlado de sua casa ou escritório o deixava desconfortável. Não sei se estou pronto para isso. Não há preparação melhor do que a prática. E você não estará sozinho. Posso acompanhá-los, se quiser. Sofia ofereceu, seus olhos encontrando os dele com sinceridade. Ele ponderou por um momento. Talvez não fosse uma má ideia. Além disso, estar com Sofia tornaria a situação menos intimidante. Tudo bem. Mas só por uma hora. À tarde, Eduardo encontrou-se andando pelo parque, algo que não fazia desde a adolescência. O lugar estava cheio de vida, crianças correndo, pessoas caminhando com seus cachorros, casais sentados nos bancos aproveitando o sol. Theo estava no carrinho, olhando ao redor com olhos curiosos, absorvendo cada cor e movimento. Sofia caminhava ao lado de Eduardo, apontando coisas para Theo e fazendo comentários ocasionais que arrancavam risadas do bebê. Eduardo observava a interação deles, sentindo-se um pouco deslocado, mas também grato pela presença de Sofia. Você sabe, não é tão ruim assim, se admitiu ele após algum tempo. O ar fresco faz maravilhas, respondeu ela, sorrindo. Encontraram um banco vazio próximo a um lago, onde patos nadavam tranquilamente. Sofia tirou Theo do carrinho e o sentou em seu colo, permitindo que ele observasse os patos. Olha, Theo, patinhos. Disse ela, apontando. Theo bateu palmas, emitindo um som de pura alegria que fez Eduardo sorrir involuntariamente. Ele realmente gosta disso, comentou Eduardo, sentindo-se um pouco mais à vontade. E você? Sofia perguntou, olhando para ele. O quê? Você está gostando? Eduardo refletiu por um momento. Acho que sim. É, e diferente do que estou acostumado. Mas de um jeito bom. Sofia assentiu, satisfeita com a resposta. Fico feliz em ouvir isso. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, eles decidiram voltar. No caminho, passaram por uma sorveteria, e Sofia sugeriu que parassem. Acho que Theo é um pouco jovem para sorvete, brincou Eduardo. Talvez seja, mas nós não somos. Ela retrucou, piscando. Eles se sentaram em uma mesa ao ar livre, saboreando o sorvete enquanto Theo observava com interesse. Você está com vontade, não é? Eduardo perguntou ao filho, oferecendo uma pequena colherada para que ele provasse. Theo fez uma careta ao sentir o frio, mas logo abriu um sorriso, balbuciando animadamente. Acho que temos um fã de sorvete aqui, disse Sofia, rindo. Eduardo sentiu uma onda de satisfação ao ver Theo tão feliz. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse ser bom nisso. Nos dias seguintes, Eduardo começou a dedicar mais tempo a Theo. Com a ajuda de Sofia, aprendeu a trocar fraldas, preparar mamadeiras e até a cantar algumas canções de ninar, embora fizesse isso quando ninguém mais estava por perto. Cada pequena conquista era uma vitória pessoal, e ele começava a entender o que Sofia quis dizer sobre estar presente. Uma noite, após colocar Theo para dormir, Eduardo encontrou Sofia ainda no escritório, organizando alguns documentos. Você deveria ir para casa.
Já é tarde, disse ele, encostando-se na porta. Só estou terminando de preparar a agenda de amanhã. Mas já estou indo. Ela respondeu, levantando-se. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Eduardo sentiu a necessidade de expressar algo que estava em sua mente. Sofia, eu queria agradecer por tudo o que tem feito. Não sei como teria conseguido sem a sua ajuda. Ela sorriu, mas havia algo sério em seus olhos. Não precisa me agradecer, Sr. Montalegre. Estou aqui para ajudar. Acho que, considerando as circunstâncias, você pode me chamar de Eduardo. Sofia riu suavemente. Tudo bem, Eduardo. Ele hesitou antes de continuar. Sabe, você tem sido mais do que uma assistente. Tem sido e uma amiga. Fico feliz em ouvir isso. Ela respondeu, com sinceridade. Antes que pudesse pensar melhor, Eduardo perguntou: o gostaria de ficar para jantar? Nada elaborado, só e companhia. Sofia pareceu surpresa, mas não desagradada. Acho que posso aceitar o convite. O jantar foi simples, mas agradável. Conversaram sobre assuntos diversos em filmes, livros, viagens. Eduardo descobriu que Sofia tinha um senso de humor afiado e uma paixão por fotografia que ele não conhecia. Ela, por sua vez, viu um lado dele que raramente aparecia no ambiente profissional. Então você gosta de jazz? Perguntou ela, surpresa, quando Eduardo mencionou seu gosto musical. Sim, me ajuda a relaxar. Tenho alguns discos antigos que eram do meu pai. Seria interessante ouvir algum dia. Podemos fazer isso agora, se quiser. Ele sugeriu. Foram até a sala de estar, onde Eduardo colocou um vinil para tocar. A melodia suave preenchia o ambiente, criando uma atmosfera íntima. Sentaram-se no sofá, cada um imerso na música e em seus próprios pensamentos. Sabe, Theo é uma criança adorável, disse Sofia, quebrando o silêncio. Ele tem muita sorte de ter você. Eduardo suspirou. Não tenho tanta certeza disso. Ainda me sinto perdido na maior parte do tempo. Ninguém espera que você seja perfeito. A paternidade é um aprendizado constante. Ele a olhou nos olhos. E você? Seus sobrinhos, e você parece muito próxima deles. Sim, eles são como filhos para mim. Minha irmã é mãe solteira, então ajudo sempre que posso. Houve uma pausa antes de Sofia fazer uma pergunta que pegou Eduardo de surpresa. O que você quer ensinar ao Theo sobre amor? Eduardo ficou sem palavras por um momento. Era uma pergunta profunda, que exigia uma introspecção que ele não estava acostumado a fazer. Nunca pensei nisso. Acho que nunca me considerei uma autoridade no assunto. Sofia sorriu gentilmente. Talvez seja um bom momento para começar a pensar. O amor é a base de tudo. E Theo vai aprender com você. Ele refletiu sobre isso, sentindo o peso da responsabilidade. Quero que ele saiba que é importante ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Que não há problema em ser vulnerável às vezes. Essa é uma lição valiosa. Eduardo sentiu uma conexão crescente com Sofia. Havia algo nela que o fazia baixar a guarda, algo que o fazia querer ser uma pessoa melhor. E você, Sofia? O que gostaria de ensinar aos seus sobrinhos? Ela pensou por um momento antes de responder. Que eles podem alcançar qualquer coisa se acreditarem em si mesmos. E que nunca estão sozinhos. O silêncio confortável voltou a se instalar entre eles, preenchido pela música suave ao fundo. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Enquanto a última nota da música desaparecia, Sofia olhou para Eduardo e disse, com olhos sinceros: talvez você esteja ensinando mais sobre amor até o do que imagina. O amanhecer trouxe consigo uma brisa suave que fazia as cortinas balançarem na ampla cobertura de Eduardo Montalegre. Ele acordou com os sons familiares de Theo no berço, balbuciando e rindo, como se estivesse tendo a manhã mais alegre do mundo. Eduardo, ainda deitado, deixou escapar um pequeno sorriso.
Era incrível como a presença de Theo começava a transformar seu dia antes mesmo de ele se levantar da cama. Depois de alguns minutos, Eduardo se levantou e foi até o quarto de Theo. O pequeno estava em pé no berço, agarrando as grades com suas pequenas mãos, os olhos brilhando ao ver o pai entrar. Bom dia, campeão, disse Eduardo, pegando Theo no colo. Com Theo no colo, Eduardo caminhou até a cozinha. Para sua surpresa, Sofia já estava lá, colocando pão na torradeira e preparando o café. Ela virou-se ao ouvir os passos e sorriu ao ver Eduardo e Theo juntos. Bom dia, dorminhoco. Parece que vocês dois estão se adaptando bem, brincou ela. Eduardo balançou a cabeça, meio sério, meio brincalhão. Se adaptando é uma palavra generosa. Mas sim, estamos fazendo progressos. Progressos são importantes, respondeu Sofia, entregando a Eduardo uma xícara de café. Theo esticou as pequenas mãos em direção à caneca, e Eduardo riu. Calma, campeão. Café ainda não é para você. Sofia sorriu, observando a cena com uma expressão de ternura. Sabe, Eduardo, acho que você está começando a entender o que é ser pai. Você acha? Perguntou ele, olhando para Theo, que agora estava interessado em mexer na gravata de Eduardo. Com certeza. Esses momentos simples, como agora, são o que realmente importam. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre estar presente. Eduardo refletiu sobre isso enquanto colocava Theo no cadeirão e começava a preparar a mamadeira. Ele ainda tinha dúvidas sobre sua capacidade de ser um bom pai, mas a presença de Sofia ajudava a suavizar a transição. Após o café da manhã, Sofia mencionou algo importante. Eduardo, eu estava pensando. Theo precisa de um pouco de ar fresco. Por que não levamos ele ao parque novamente? Ele adorou da última vez, e acho que você também. Eduardo hesitou. A ideia de sair de sua zona de conforto ainda o incomodava, mas ele sabia que Sofia estava certa. Tudo bem. Vamos ao parque. Pouco tempo depois, os três estavam no parque, Theo no carrinho, Eduardo empurrando, e Sofia caminhando ao lado. Era um dia claro, com o sol brilhando suavemente através das árvores. O som de crianças brincando e pássaros cantando preenchia o ar. Sabe, isso não é tão ruim assim, admitiu Eduardo enquanto caminhavam. Eu disse que não seria, respondeu Sofia com um sorriso. Eles encontraram um banco próximo ao lago e se sentaram. Sofia tirou Theo do carrinho e o colocou no colo, apontando para os patos no lago. Olha, Theo. Patinhos. Disse ela. Theo riu, balbuciando palavras incompreensíveis enquanto tentava apontar também. Eduardo observava a cena, sentindo uma estranha mistura de orgulho e conforto. Você realmente tem jeito com crianças, Sofia, disse ele. E você também está aprendendo rápido, Eduardo. É só questão de prática e paciência. Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando para Theo e depois para Sofia. Ele percebeu que esses momentos eram os que começavam a dar sentido à sua vida. De volta à cobertura, Eduardo se sentou com Theo enquanto Sofia preparava algo para o jantar. Theo brincava com alguns brinquedos no tapete da sala, e Eduardo observava, se perguntando como era possível sentir-se tão conectado a alguém que ele havia conhecido há tão pouco tempo. Você vai ser um garoto incrível, sabia? Disse ele para Theo, como se o bebê pudesse entender. E eu prometo que vou fazer o meu melhor para ser um pai digno de você. Sofia entrou na sala nesse momento, carregando um prato de biscoitos caseiros. Ela ouviu o que Eduardo disse e sorriu. Você já é, Eduardo. Você só não percebe ainda. Ele olhou para ela, surpreso, mas também grato. Obrigado, Sofia. De verdade. Mais tarde, depois que Theo foi colocado para dormir, Eduardo e Sofia se encontraram na sala de estar novamente. Eduardo colocou um disco de jazz para tocar, criando uma atmosfera relaxante. Você está fazendo um trabalho incrível, Sofia. Não sei o que faria sem vocês, disse ele, olhando para ela com sinceridade. Sofia sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de emoções que Eduardo não conseguiu decifrar completamente.
Estou feliz em ajudar, Eduardo. E, para ser honesta, acho que Theo trouxe algo especial para todos nós. Eduardo assentiu, refletindo sobre as palavras dela. Ele sabia que Sofia estava certa. Theo não apenas havia transformado sua vida, mas também havia criado um vínculo inesperado entre ele e Sofia. Sabe, eu nunca pensei que fosse capaz de criar uma criança. Mas agora, e não consigo imaginar minha vida sem ele, se admitiu Eduardo. Sofia colocou a mão no ombro dele, um gesto simples, mas cheio de significado. Você está descobrindo algo importante, Eduardo. Não é só sobre ser pai. É sobre aprender a amar e a se abrir para as coisas que realmente importam. Eduardo olhou para ela, sentindo uma conexão crescente entre eles. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som do choro de Theo veio do quarto, quebrando o momento. Deveria ir ver como ele está, disse Sofia. Eduardo assentiu, levantando-se. Enquanto caminhava em direção ao quarto de Theo, ele percebeu que algo dentro dele estava mudando. Não era apenas sobre aprender a ser pai. Era sobre aprender a ser humano novamente. Quando Eduardo entrou no quarto de Theo e pegou o bebê no colo, sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Ele sussurrou: eu prometo, Theo, e nunca vou te deixar faltar nada. Nunca vou deixar você se sentir sozinho. A manhã surgiu com raios de sol invadindo os amplos janelões da cobertura de Eduardo Monte Alegre. Apesar de ter se tornado familiar com o choro de Theo ao acordar, desta vez ele se surpreendeu ao encontrar o bebê brincando calmamente no berço, os olhinhos brilhando enquanto apertava um pequeno ursinho de pelúcia. Eduardo se aproximou, pegando Theo no colo. Ele ainda se sentia estranho com esses gestos tão simples e rotineiros, mas cada vez mais notava como aqueles momentos o conectavam de uma maneira profunda com o filho. Bom dia, campeão, sussurrou, segurando Theo perto de si. Você sabia que hoje temos um grande dia pela frente? Theo balbuciou algo incompreensível, o que fez Eduardo sorrir. Ele sabia que Sofia estaria esperando na cozinha, provavelmente já com um café preparado e planos para mais um dia de aprendizado. Quando chegou à cozinha, encontrou Sofia já ocupada organizando papéis e documentos sobre a mesa. O aroma do café fresco misturava-se ao leve perfume de baunilha que ela sempre usava. Bom dia, Sofia. Trabalhando cedo? Eduardo perguntou enquanto se servia de café. Bom dia, Eduardo. Estou revisando os contratos da nova babá que contratamos para ajudar com Theo. Sei que você ainda está aprendendo, mas um pouco de ajuda profissional vai garantir que tudo esteja sob controle, disse ela, com um sorriso reconfortante. Eduardo assentiu, mas havia algo na ideia que ainda o incomodava. Ele começava a se apegar à rotina com Theo e temia que outra pessoa assumisse o papel de cuidar de seu filho. E quanto a você, Sofia? Não acho que eu conseguiria lidar com isso tudo sem você por perto. Ela parou por um momento, olhando para ele, os olhos refletindo uma mistura de surpresa e ternura. Eu estou aqui para ajudar, Eduardo. Mas você é o pai de Theo, e está mais preparado do que imagina. Eduardo refletiu sobre isso enquanto bebia o café. Talvez Sofia estivesse certa. Ele estava aprendendo a ser pai de Theo, mas também estava descobrindo algo sobre si mesmo. Após o café da manhã, Sofia sugeriu uma ideia ousada. Eduardo, você já pensou em criar um espaço mais voltado para Theo? Essa cobertura é incrível, mas não exatamente e acolhedora para uma criança. Ele franziu a testa, olhando ao redor. Os móveis minimalistas, as paredes de vidro e a ausência de qualquer coisa que remetesse a uma criança deixavam claro o quanto Sofia estava certa. Você tem algo em mente? Perguntou ele, curioso. Sofia puxou uma pasta com imagens de decoração infantil e começou a explicar suas ideias. Ela sugeriu transformar um dos quartos de hóspedes em um quarto de criança completo, com cores suaves, brinquedos e uma atmosfera mais acolhedora. Eu sei que parece uma mudança grande, mas Theo precisa de um lugar que seja dele. Um lugar onde ele se sinta seguro e amado.
Eduardo hesitou, mas acabou concordando. Ele sabia que Theo merecia isso. Então, os dois passaram boa parte do dia visitando lojas de móveis e decoração, escolhendo itens que refletissem a personalidade alegre e curiosa de Theo. Mais tarde, enquanto trabalhadores montavam um novo quarto de Theo, Eduardo aproveitou um momento para refletir. Ele observou Sofia interagir com os trabalhadores, explicando cada detalhe com cuidado. A forma como ela se dedicava a tudo o que envolvia Theo o fazia admirá-la cada vez mais. Você tem um talento para isso, disse Eduardo quando ela se aproximou. Para quê? Ela perguntou, confusa. Para transformar qualquer coisa em um lar. Acho que nunca tive isso antes. Sofia ficou em silêncio por um momento, parecendo absorver as palavras dele. Havia algo nos olhos dela, algo que Eduardo não conseguiu decifrar completamente, mas que o fez sentir uma conexão ainda mais forte com ela. Quando o quarto ficou pronto, Eduardo e Sofia levaram Theo para ver o espaço. O pequeno abriu um sorriso largo ao ver os brinquedos e as cores ao seu redor. Ele começou a engatinhar pelo quarto, explorando cada canto com curiosidade. Acho que ele aprovou, disse Sofia, rindo. Eduardo concordou, observando Theo com um sorriso. Mas havia algo mais em sua mente. Sofia, posso perguntar uma coisa? Disse ele, hesitante. Claro, Eduardo. O que foi? Por que você faz tudo isso? Quero dizer, por que se dedica tanto a mim e ao Theo? Sofia pareceu surpresa pela pergunta, mas depois sorriu suavemente. Porque eu acredito em você, Eduardo. Eu vejo alguém que está tentando, alguém que quer ser melhor. E porque Theo merece isso. Ele merece um pai que o ame e cuide dele. As palavras de Sofia tocaram Eduardo de uma maneira que ele não esperava. Ele sabia que ela estava certa, mas também sabia que havia algo mais em sua conexão com Sofia que ele ainda não entendia completamente. Naquela noite, enquanto colocava Theo para dormir no novo quarto, Eduardo sentiu uma onda de emoção. Ele estava começando a perceber que ser pai não era apenas sobre responsabilidade. Era sobre amor, conexão e a vontade de ser melhor. Boa noite, campeão, sussurrou para Theo antes de apagar as luzes. Quando voltou para a sala, encontrou Sofia sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão. Ele se juntou a ela, pegando uma taça para si. Hoje foi um bom dia, não foi? Perguntou ele. Foi, sim. Theo está feliz, e você está se tornando um pai incrível. Eduardo sorriu, mas havia algo mais que ele queria dizer. Ele olhou para Sofia, seus olhos refletindo gratidão e algo mais profundo. Sofia, eu não sei como seria a minha vida sem você aqui. Você trouxe algo que eu nem sabia que precisava. Sofia ficou em silêncio, mas o olhar nos olhos dela dizia tudo. Havia algo crescendo entre eles, algo que ambos sentiam, mas que nenhum estava pronto para admitir. Enquanto os dois se olhavam em silêncio, o som do choro de Theo ecoou pela casa, interrompendo o momento. Eduardo levantou-se rapidamente, mas antes de sair, olhou para Sofia uma última vez, como se quisesse dizer algo, mas sem palavras. Ele sabia que aquele sentimento que estava crescendo dentro dele mudaria tudo. A manhã começou com um brilho suave entrando pelas janelas da cobertura de Eduardo. O aroma de café fresco preenchia o ar, e o som das risadas de Theo ecoava pela casa enquanto Sofia brincava com ele no tapete da sala. Eduardo ficou parado por um momento, observando a cena. Aquela visão, Sofia e Theo juntos, parecia mais acolhedora e familiar do que qualquer outro momento de sua vida. Ele desceu as escadas, com passos lentos, ainda envolto em pensamentos. Quando Sofia notou sua presença, ela sorriu. Bom dia, Eduardo. Dormiu bem? Melhor do que imaginei, respondeu ele, sentando-se no sofá próximo. Theo parece estar se divertindo. Ele tem se adaptado muito bem. O quarto novo e a rotina estão fazendo maravilhas. Eduardo assentiu, mas havia algo mais em sua mente. Ele sentia que, cada vez mais, Theo e Sofia estavam preenchendo um vazio que ele nunca tinha admitido existir. Mas esse novo sentimento também o assustava.
Ele sabia que estava se aproximando de Sofia de uma forma que não deveria, ou que não estava preparado para enfrentar. Temos uma reunião importante hoje à tarde, não é? Perguntou Sofia, tentando aliviar a tensão que sentia no ar. Sim. E eu precisarei da sua ajuda para organizar os documentos. Sofia percebeu que Eduardo estava se esquivando de algo, mas não insistiu. Em vez disso, concentrou-se em Theo, que tentava pegar os bloquinhos de construção. Mais tarde, enquanto Theo cochilava, Eduardo e Sofia se prepararam para sair. Ele colocou um terno impecável, mas deixou a gravata de lado, o que lhe dava um ar mais relaxado. Sofia vestia um conjunto simples, mas elegante, que realçava sua presença profissional. No caminho para o escritório, o silêncio no carro era carregado. Eduardo parecia concentrado demais, e Sofia decidiu quebrar o gelo. Eduardo, você parece distante hoje. Alguma coisa errada. Ele hesitou antes de responder, seus olhos fixos na estrada. Não, não é nada. Apenas, e muita coisa na cabeça. Sofia sabia que havia mais, mas deixou o assunto de lado. Ela sabia que Eduardo tinha dificuldade em compartilhar seus sentimentos, e forçá-lo a falar só o afastaria ainda mais. No escritório, a reunião foi um sucesso. Eduardo mostrou mais uma vez porque era considerado um dos empresários mais competentes do país. Mas, durante todo o tempo, sua mente estava em outro lugar. Ele olhava para Sofia de vez em quando, admirando sua habilidade de manter tudo organizado, sua calma em momentos de pressão. Ele percebeu que, sem ela, sua vida teria desmoronado. Quando a reunião terminou, Eduardo chamou Sofia para seu escritório particular. Ele se sentou na cadeira de couro atrás da enorme mesa e indicou que ela se sentasse à sua frente. Preciso conversar com você sobre algo, Sofia. Ela franziu a testa, preocupada. Claro, Eduardo. O que foi? Ele hesitou, olhando para as mãos antes de erguer os olhos para encontrar os dela. Desde que Theo chegou à minha vida, muita coisa mudou. Eu mudei. E você tem sido uma parte essencial disso. Sofia ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu sei que sou grato a você por tudo o que fez por mim e por Theo. Mas ultimamente, sinto que estou me aproximando de você de uma forma que não consigo explicar. O coração de Sofia disparou. Ela sabia que havia algo crescendo entre eles, mas ouvir Eduardo admitir isso era algo que ela não estava preparada para lidar. Eduardo, começou ela, mas ele a interrompeu. Não me entenda mal. Eu não quero complicar as coisas. Sei que somos colegas, que você tem sido uma amiga incrível. Mas eu preciso ser honesto com você, Sofia. Não consigo mais ignorar o que sinto. Sofia sentiu uma mistura de emoções. Parte dela queria abraçá-lo, dizer que sentia o mesmo. Mas outra parte sabia que aquilo era perigoso, que poderia complicar tudo. Eduardo, eu não sei o que dizer. Isso é muita coisa para processar. Ele assentiu, entendendo a confusão dela. Eu sei. Não estou pedindo uma resposta agora. Só precisava tirar isso do meu peito. Sofia levantou-se, tentando conter as lágrimas. Acho que preciso de um momento. Vou ver como Theo está. Ela saiu do escritório, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. Ele sentiu um peso sair de seus ombros por ter confessado seus sentimentos, mas também sabia que havia muito em jogo. Quando voltou para casa, Sofia evitou conversar sobre o que havia acontecido no escritório. Ela se concentrou em Theo, brincando com ele e garantindo que Eduardo não tivesse chance de trazê-lo à tona novamente. Naquela noite, enquanto colocava Theo para dormir, Sofia não conseguiu evitar pensar em Eduardo. Ela sabia que estava começando a sentir algo por ele, mas não sabia como lidar com isso. Ele era seu chefe, e o envolvimento entre eles poderia complicar tudo. Quando voltou para a sala, encontrou Eduardo sentado no sofá, uma taça de vinho na mão. Ele olhou para ela quando entrou, seus olhos revelando o peso de seus pensamentos. Sofia, precisamos conversar, disse ele, com firmeza. Ela sentou-se ao lado dele, hesitante.
Sobre o quê? Sobre nós. Eu sei que compliquei as coisas ao confessar o que sinto, mas não consigo fingir que não está acontecendo. E preciso saber, você sente o mesmo? O coração de Sofia acelerou. Ela sabia que aquele era um momento crucial, que sua resposta mudaria tudo. Sofia olhou para Eduardo, seus olhos cheios de emoção, mas antes que pudesse responder, o choro de Theo ecoou pela casa. Ela levantou-se rapidamente, deixando Eduardo sozinho no sofá, com uma expressão que misturava esperança e desespero. A noite caía devagar, e uma tensão pesada preenchia o ar da casa. Eduardo estava sentado no sofá da sala, uma taça de vinho pela metade ao seu lado. Ele olhava fixamente para a escada que levava aos quartos, esperando que Sofia descesse depois de ter colocado Theo para dormir. Seus pensamentos estavam confusos, seu coração acelerado. A confissão que fizera mais cedo parecia ter criado um abismo entre eles, um abismo que ele não sabia como atravessar. Sofia, por sua vez, estava sentada ao lado do berço de Theo, observando-o dormir profundamente. O rosto do bebê trazia uma calma que ela desejava sentir, mas sua mente estava em caos. Eduardo havia confessado seus sentimentos, e isso a deixará vulnerável. Por mais que tentasse negar, ela sabia que também sentia algo por ele. Mas como conciliar isso com a situação em que estavam? Ele era seu chefe, o pai de Theo, e ela temia que qualquer movimento errado pudesse destruir tudo. Finalmente, Sofia desceu as escadas. Seus passos eram hesitantes, mas ela sabia que precisava enfrentar Eduardo. Quando chegou à sala, ele ergueu os olhos, e os dois se encararam por um momento que pareceu durar uma eternidade. Theo dormiu? Perguntou Eduardo, sua voz baixa, quase um sussurro. Sim, finalmente, respondeu Sofia, sentando-se na poltrona ao lado do sofá. Ele estava cansado. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ambos sabiam que precisavam falar sobre o que havia acontecido mais cedo, mas nenhum deles sabia como começar. Sofia, começou Eduardo, finalmente quebrando o silêncio. Eu não queria te colocar nessa situação. Sei que fui impulsivo ao falar o que sinto, mas eu precisava ser honesto. Sofia olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. Eduardo, não é que eu não aprecie sua sinceridade. Mas isso é complicado. Você é meu chefe, e Theo, e ele precisa de estabilidade. Eu não quero fazer nada que possa prejudicá-lo. Eduardo assentiu, entendendo as preocupações dela. Eu sei, Sofia. E é exatamente por isso que estou tão confuso. Antes de você e Theo entrarem na minha vida, tudo parecia simples. Eu era focado no trabalho, sem tempo para mais nada. Mas agora eu não consigo imaginar minha vida sem vocês. Sofia sentiu seu coração apertar. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero, mas a situação ainda era assustadora. Eduardo, eu preciso ser honesta com você também. Desde que comecei a trabalhar aqui, vi um lado seu que poucas pessoas conhecem. E isso me tocou. Mas estou com medo. Medo de que, se algo der errado, isso possa machucar Theo mais do que a nós. Eduardo se levantou, andando de um lado para o outro da sala. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Sofia, eu entendo seu medo. Mas eu preciso acreditar que podemos fazer isso dar certo. Eu não quero ignorar o que sinto por você. E, acima de tudo, eu quero que Theo tenha uma família de verdade, com amor e carinho. As palavras de Eduardo atingiram Sofia em cheio. Ela sabia que ele estava sendo genuíno, mas a responsabilidade de tomar uma decisão parecia esmagadora. Eu preciso de tempo, Eduardo, disse ela, finalmente. Tempo para pensar, para entender o que é melhor para todos nós. Eduardo parou de andar e olhou para ela. Havia dor em seus olhos, mas também compreensão. Tudo bem, Sofia. Eu posso esperar. Mas, por favor, não me deixe no escuro. Quero saber o que você está sentindo, o que está pensando. Sofia assentiu, e o silêncio voltou a preencher a sala.
Nos dias que se seguiram, Sofia tentou se concentrar no trabalho e em Theo, evitando ao máximo qualquer conversa profunda com Eduardo. Mas era impossível ignorar a tensão que havia entre eles. Eduardo, por sua vez, fez o possível para dar espaço a Sofia, mas cada vez que a via brincando com Theo ou organizando algo no escritório, sentia seu coração apertar. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Sofia finalmente decidiu que precisava falar com Eduardo. Ela sabia que o silêncio só estava piorando as coisas. Eduardo, podemos conversar? Perguntou ela, colocando o garfo no prato. Ele olhou para ela, surpreso, mas assentiu. Claro, Sofia. O que foi? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu estive pensando muito sobre o que você disse, sobre seus sentimentos. E eu preciso admitir que eu também sinto algo por você. Mas ainda estou com medo. Medo de que isso possa complicar tudo, especialmente para Theo. Eduardo colocou a mão sobre a dela, um gesto que a surpreendeu, mas também a confortou. Sofia, eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não prejudique Theo. Mas eu também sei que não posso ignorar o que sinto por você. E acho que você também não pode. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Era como se uma barreira tivesse sido quebrada, permitindo que todos os seus sentimentos viessem à tona. Eduardo, eu só quero o melhor para Theo. E talvez isso inclua você e eu juntos. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Eduardo sorriu, seu coração se enchendo de esperança. Sofia, eu estou disposto a fazer o que for preciso. E prometo que não apressarei nada. Quero que você e Theo sejam felizes, acima de tudo. Naquela noite, enquanto colocava Theo para dormir, Sofia sentiu uma calma que não sentia há muito tempo. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Quando voltou para a sala, encontrou Eduardo sentado no sofá, olhando para uma foto de Theo que estava em sua mão. Ele ergueu os olhos quando a viu e sorriu. Obrigado, Sofia. Por acreditar em mim, em nós. Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Obrigada por me dar o tempo que eu precisava, Eduardo. Vamos fazer isso funcionar, por nós e por Theo. Enquanto Eduardo olhava nos olhos de Sofia, uma campainha inesperada soou, interrompendo o momento. Ambos olharam para a porta, suas mentes correndo com possibilidades. Quem estaria ali, e o que essa visita traria para suas vidas? O som da campainha ecoou pela casa, rompendo a calmaria e deixando um ar de suspense entre Eduardo e Sofia. Eles se entreolharam, ambos surpresos e, de certa forma, inquietos. Eduardo se levantou lentamente, ajustando a gravata como se precisasse de um momento para compor a expressão antes de abrir a porta. Do outro lado estava um homem de meia-idade, trajando um terno bem ajustado, mas com uma expressão que misturava urgência e nervosismo. Eduardo franziu o senho, tentando reconhecer o visitante. Boa noite. Posso ajudá-lo? Perguntou ele, mantendo um tom educado, mas reservado. Senhor Montalegre, me perdoe pela hora. Meu nome é Augusto Martins. Eu era advogado de Marina e a mãe de Theo. O nome de Marina caiu como um peso na sala. Sofia, que havia seguido Eduardo até a entrada, sentiu o coração apertar. Eduardo deu um passo para trás, permitindo que Augusto entrasse. O que o traz aqui? Eduardo perguntou, gesticulando para que o homem se sentasse. É sobre Theo. Marina deixou uma carta destinada a você, mas, devido a algumas complicações, só pude entregá-la agora. Ele retirou um envelope branco, levemente amassado, de sua pasta. Eduardo pegou o envelope, sentindo o peso simbólico que ele carregava. Por um momento, o mundo pareceu desacelerar. Ele olhou para Sofia, que assentiu silenciosamente, encorajando-o a ler. Ele abriu o envelope com cuidado e começou a ler as palavras de Marina. Sua caligrafia era delicada, mas o conteúdo carregava uma profundidade emocional que Eduardo não esperava. Eduardo.
Se você está lendo esta carta, significa que não estou mais aqui, mas que Theo encontrou o pai que sempre desejei para ele. Nunca tive coragem de te contar sobre ele enquanto estava viva, porque temi sua reação e o impacto que isso teria em sua vida. Mas sempre soube que você seria a melhor pessoa para cuidar dele. Theo tem um coração puro, Eduardo, e precisa de alguém que o guie, que o ame incondicionalmente. Sei que você é capaz disso, mesmo que não acredite agora. Sei também que minha decisão de não contar antes pode ter te ferido, mas espero que você encontre espaço para me perdoar. E mais do que isso, espero que você encontre felicidade. Theo é uma bênção, e acredito que ele não veio apenas para te transformar em um pai, mas para te lembrar do que é o amor. Cuide dele, Eduardo. E, acima de tudo, cuide de si mesmo. Eduardo terminou de ler, seus olhos marejados. Ele passou a mão pelo rosto, tentando absorver as palavras de Marina. A carta parecia ter preenchido lacunas que ele nem sabia que existiam. Sofia colocou a mão no ombro dele, oferecendo conforto silencioso. Ela acreditava em você, Eduardo. Desde o começo. E acho que você tem feito jus a essa confiança. Eduardo assentiu, guardando a carta no bolso interno do paletó. Obrigado por trazer isso, Sr. Martins. Isso significa muito para mim e para Theo. O advogado se levantou, despedindo-se com um aperto de mão firme antes de partir. Quando a porta se fechou, Eduardo olhou para Sofia, sentindo uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Marina confiava em mim, mas, e às vezes me pergunto se estou à altura disso tudo. Sofia sorriu suavemente, segurando a mão dele. Você não está sozinho, Eduardo. E Theo não precisa de perfeição. Ele só precisa de você. Nos dias seguintes, algo mudou em Eduardo. Ele parecia mais confiante, mais presente. A carta de Marina parecia tê-lo libertado de um peso invisível, permitindo que ele se entregasse completamente ao papel de pai. Ele passou mais tempo com Theo, brincando com ele, ensinando-o palavras simples, e até mesmo inventando histórias para fazê-lo rir. Sofia notou a mudança e sentiu seu coração se aquecer. Ver Eduardo florescer como pai a fazia admirá-lo ainda mais. Mas também sabia que precisavam resolver o que havia entre eles. Não podiam continuar ignorando os sentimentos que haviam crescido ao longo do tempo. Uma noite, enquanto Theo dormia, Sofia decidiu que era hora de falar. Ela encontrou Eduardo na sala, olhando para a foto de Theo que ficava na mesa de centro. Eduardo, precisamos conversar, disse ela, sentando-se ao lado dele. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas assentiu. Claro, Sofia. Sobre o quê? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Sobre nós. Sobre o que você me disse naquela noite. Tenho pensado muito sobre isso, e acho que chegou a hora de sermos honestos um com o outro. Eduardo a olhou atentamente, seu coração acelerando. Eu também tenho pensado muito, Sofia. Sei que te coloquei em uma posição difícil, mas e não consigo fingir que o que sinto por você não existe. Sofia sorriu levemente, seus olhos brilhando. Eduardo, eu também sinto algo por você. Mas o que mais me assustava era o impacto que isso teria em Theo. Agora, vejo que ele precisa de nós, juntos, como uma equipe. Não apenas como pai e assistente, mas como algo mais. Eduardo sentiu uma onda de alívio e felicidade. Ele segurou a mão de Sofia, entrelaçando os dedos nos dela. Sofia, você tem sido minha força desde o começo. Eu quero que sejamos uma família, não apenas por Theo, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo suavemente por seu rosto. Eu quero isso também, Eduardo. Mas precisamos ir devagar, por Theo e por nós. Ele sorriu, puxando-a para um abraço. Pela primeira vez, Eduardo sentiu que sua vida estava completa. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a casa. Eduardo e Sofia decidiram dar pequenos passos em seu relacionamento, mantendo o foco em Theo enquanto exploravam a nova conexão entre eles.
O quarto de Theo tornou-se o coração da casa, um lugar onde riam, brincavam e construíam memórias. Uma noite, enquanto brincavam com Theo no chão da sala, Eduardo parou por um momento para observar a cena. Ele percebeu que finalmente havia encontrado o que sempre buscou: o amor, família e propósito. Quando Theo finalmente adormeceu, Eduardo e Sofia sentaram-se no sofá, as mãos entrelaçadas. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de gratidão. Obrigado, Sofia. Por acreditar em mim, em Theo e em nós. Ela sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Obrigada por me deixar fazer parte disso, Eduardo. Somos uma equipe agora. Uma família. Enquanto o som suave do vento passava pelas janelas, Eduardo sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que o caminho até ali havia sido cheio de desafios, mas também sabia que cada passo valeu a pena. Eduardo, Sofia e Theo estão juntos no parque, rindo e brincando enquanto o sol se põe ao fundo. A imagem de uma família feliz, construída não pela perfeição, mas pelo amor e pela determinação de estar juntos.